Mariana Burramadi, eu sou psicóloga e especialista em neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia e mestre em psicologia na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica pela Universidade Federal do Paraná, a mesma em que eu me graduei. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre as minhas atividades enquanto neuropsicóloga e enquanto empreendedora na área de neuropsicologia. Eu acho que eu vou começar as coisas bem do começo mesmo, né? Como é que veio, né, a ideia de empreender e começar aí um negócio dentro da área. O que eu pude perceber desde o início ali, ainda na atuação enquanto estagiária, né, nos programas ali de extensão na universidade, é que haviam poucos materiais para intervenção neuropsicológica. E aí, enquanto estagiária, eu acabei tendo que criar algumas coisas para o programa, mas quando eu iniciei o mestrado e paralelamente iniciei a minha atuação clínica, eu pude experimentar um pouco mais dessa necessidade, né? Um pouco mais dessa ausência aí de recursos e materiais que eu pudesse trabalhar, que fossem estruturados e direcionados para o atendimento em reabilitação neuropsicológica. E aí foi me dando essa vontade de criar novos recursos, mas até então eu não tinha pensado em comercializar esses materiais. Foram algumas amigas que acompanhavam ali, né, eram minhas colegas de estágio ali durante os projetos de extensão na universidade e puderam ir acompanhando, sabe, essas postagens que a gente vai fazendo no Facebook, no Instagram, né, sobre alguns recursos que você utiliza na clínica e tudo mais, como forma de divulgar o trabalho. E, afinal de contas, eu vejo hoje que a internet, as mídias sociais são ali uma grande aliada, né, do nosso marketing, né, pessoal ali para promover e as pessoas terem mais acesso, né, ao conteúdo que a gente tem produzido, mesmo que dentro da clínica. E aí essas colegas minhas viam, né, esse trabalho sendo postado e falavam: nossa, Mariana, que legal essas atividades, né, que bacana isso, por que você não pensa em comercializar isso, você não pensa em vender isso? Porque me parece que as pessoas iriam comprar. E aí assim que eu finalizei a graduação foi nesse momento, né, eu iniciei o mestrado, eu esperei acabar ali os 2 anos de mestrado para de fato experimentar, né, como é que seria isso. Coloquei ali num site, nesses sites que a gente não paga, né, assinatura nem nada, um site gratuito ali para eu colocar à venda, mas não é um site próprio. E aí eu coloquei num site desses e comecei a divulgar nas minhas redes sociais, né, no Facebook, no meu Instagram, e eu vi que algumas pessoas começaram a ter interesse, o interesse foi crescendo, e aí eu fui vendo que realmente tinha demanda, mas a princípio eu não investi R$1 nisso, né? Então eu desenvolvi a atividade, eu mesma fazia o design ali da atividade, que era um design bem simples, na verdade, porque eu não sei até hoje, né, mexer em programas específicos de design. A impressão era bem caseira, numa impressora comum, né? Até a própria plastificação também era feita, né, com contact, com coisas que a gente acha nas papelarias, porque eu não tinha dinheiro para investir num negócio, né? A única coisa que eu tinha era a força de vontade e a capacidade ali para produzir, né? E tempo para me dedicar a isso. Então, enfim, né, a coisa foi crescendo, as pessoas foram comprando e aí eu senti a necessidade de investir, né? Comecei a ter uma renda, né, e comecei a ter possibilidade de investir mais no negócio. Aí, né, contratei o trabalho de um design para deixar as atividades com um aspecto mais comercial, né? Comecei a investir numa embalagem, né, que fosse também, né, que deixasse ali a coisa com um aspecto mais comercial. Aí comecei a investir num site próprio. Então as coisas foram acontecendo na medida em que a demanda foi crescendo, né? E aí, através dessa demanda, o que eu também pude perceber? Que tinha uma carência de formação na área de reabilitação. Ainda existe hoje essa carência, eu acho que nos últimos 2 anos os cursos de especialização na área começaram aí a crescer e a serem, né, mais divulgados.
Mas isso é recente, né? Então ali quando eu comecei com os materiais não existia nada, né? Até hoje existem muito poucas opções. E aí então as pessoas começaram a me procurar para saber mais como montar ali um programa de reabilitação, como estruturar melhor as suas intervenções. E foi aí que a Cognos eu vi que podia se expandir não só para uma empresa que cria e desenvolve materiais, né, de estimulação cognitiva, mas também envolvida aí com a educação, né, com a formação desses profissionais. Ainda é um projeto muito embrionário, ainda o que a gente oferece são cursos livres na área, não é nenhuma, né, formação reconhecida pelo Ministério da Educação, nem nada disso, né, ainda tudo é um processo. E eu acho que é importante a gente saber onde a gente quer chegar, mas também é importante a gente saber andar com os próprios pés, né? Não ser precipitado nesse sentido. Então, basicamente, a minha rotina em relação, né, hoje à Cognos, à empresa, é na criação e desenvolvimento de materiais. Antes, quando eu estava começando, eu sentia que eu tinha que ter uma diversidade grande, né, de materiais, já que, né, as necessidades de cada paciente são bastante complexas e diferentes, né? Então eu tinha que ter diversidade para atender essa demanda. E aí eu fazia no começo 2 lançamentos por mês. Eu fiquei 2 anos lançando 2 jogos por mês. Hoje a gente tem mais de 65 jogos disponíveis no site. E agora eu tenho diminuído um pouco mais os lançamentos, porque não há tanta necessidade de ter, né? Hoje eu já tenho bastante diversidade. Mas ainda assim a criação, o processo criativo continua, né? Então a cada 2 meses ali a gente lança um material novo para intervenção, e sempre são materiais pensados assim nas necessidades dos pacientes. Então a atuação na clínica ela me ajuda muito nesse sentido, no sentido de, né, poder criar materiais novos, no sentido de estar pensando nas necessidades, né, que a própria clínica demanda, né, e como é que eu poderia estar, né, atendendo, mesmo que parcialmente, né, essa necessidade. Hoje a produção ela é terceirizada em boa parte, mas ainda assim a produção tem uma parte dessa produção que é caseira, né, que eu mesma estou envolvida, né, não só na criação, mas na produção, no atendimento ao cliente, né, no acompanhamento dos pedidos no site, né, na realização dos cursos, no desenvolvimento, né, de cronograma ali do próprio curso, de planejamento desses cursos. Então a gente acaba abrindo mão de bastante coisa para poder, né, empreender ali, né, em cima daquilo que a gente quer, mas na verdade, assim, enquanto clínico, enquanto profissional autônomo, eu imagino que todos nós somos empreendedores, porque todos nós vendemos alguma coisa, né, vendemos a nossa hora de trabalho, vendemos um serviço. Então acho que essa é uma ideia que tem que estar permeada aí, né, toda a nossa formação, né, se de repente a gente, né, e é o que acontece com a maioria de nós, né, seguimos aí caminhos autônomos, aí independentes, a gente tem que saber vender nosso peixe, né. Então eu vejo que, né, essa coisa do empreender aí, ela é pertinente a todo mundo, né, que, enfim, né, almeja aí trabalho clínico, né, e acho que é isso.